ela não pode ser encarada como fruto de saudosismo imperial, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela pode se aproximar muito mais das críticas de republicanos como o Bocaiúva, né? O Quintino Bocaiúva, em 1911, dá uma entrevista abrindo a boca assim, e criticando o excesso de descentralização, a captura da República pelas oligarquias, né, e demonstrando que o próprio presidência da República havia se tornado refém das oligarquias. Claro que tem a questão dele ser preterido nas candidaturas à presidência e tudo mais, mas ele faz uma crítica bastante forte, né? O Torres também pode ser aproximado até com monarquistas convertidos, vamos dizer assim, como o Rui Barbosa, que também efetua as críticas semelhantes, né, no mesmo período. Então, feita essa primeira apresentação, eu vou tentar esboçar, né, em linhas gerais, uma análise do projeto de revisão constitucional, claro que não tão, né, bem feito, assim, não sou do direito nem nada, então vou falar mais por cima, vamos dizer assim, né. A caracterização do Alberto Torres como um expoente do pensamento autoritário, ela também se deve a essa defesa empreendida por ele de um Estado organizado de maneira centralizada e de uma visão orgânica, né, de sociedade. Então, os discípulos e seguidores, como Oliveira Viana e Plínio Salgado, que se apropriam das ideias de Torres, acabam reforçando a imagem dele, né, como este representante do pensamento autoritário. E eles mesmos mostram, né, tentam mostrar, até por conta, né, de uma necessidade de amparo, né, teórico, que o Oliveira Viana é um precursor das suas próprias posições, né. Então, parte das suas ideias foram lidas nessa direção. E aí, quando as ideias, né, quando o texto escapa, vamos dizer assim, desse plano de trabalho, as ideias aparecem como pontos fora da curva, né. Então, algumas questões que, obviamente, filiam o Torres a uma questão de liberal, é vista como ponto fora da curva, né? Então, as análises empreendidas posteriormente reforçam essa visão, principalmente as centradas no Oliveira Viana, que acreditam, né, ao Torres a primazia de fonte inspiradora maior daquele autor. Então, é o caso do Verfort, também é o caso do Bolívar Lamounier, quando constrói o modelo de ideologia do Estado, e aí ele coloca todo mundo junto, né, o Torres, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Francisco Campos, é todo mundo autoritário, né, e para ele, citando, né, o Bolívar Lamounier, isso tudo condensa, em primeiro lugar, toda a reação filosófica ao iluminismo e ao utilitarismo, né. O complicado é colocar todo mundo no mesmo pacote, né? O Adalberto Masson, em 79, já havia alertado para o risco da análise conjunta entre Alberto Torres e Oliveira Viana, já que o último cometeu uma série de descuidos, vamos dizer assim, em relação à leitura da obra de Torres, colocando como ideias do pensador aquelas que eram dele mesmo, né? Autores como Lima Sobrinho, Francisco Iglesias foram na mesma toada do Masson, alertando para o equívoco da vinculação direta de Torres ao pensamento autoritário das décadas de 20 e 30 e chamando a atenção para o não abandono por parte de Torres de alguns preceitos do liberalismo clássico, o que leva Masson a classificar o seu pensamento como sendo liberal nacional, né? Conservador em alguns aspectos, mas não autoritário, né? Outro aspecto que eu acho que é importante ser lembrado é que Torres, em momento algum, abandonou a herança do iluminismo e da Revolução Francesa, né? Sendo esse, inclusive, um ponto de discórdia entre ele e Oliveira Viana. E aí Oliveira Viana cita nesse aspecto, né? Ele fala, pois Torres, no fundo, era um filho espiritual da Revolução Francesa e mantinha a crença dos enciclopedistas na bondade natural do homem, ao passo que eu sempre considerei essa bondade como um dom excepcional e raro na espécie humana, tão raro e excepcional como o talento e a beleza física. Então, a referência à Revolução Francesa como matriz espiritual, vamos dizer assim, do Alberto Torres, não é pouca coisa, né? O reconhecimento disso por parte do Oliveira Viana. E isso a gente percebe em vários momentos, né, da obra do Torres. Desculpe. A obra do Alberto Torres ela é pautada pela ideia da necessidade da construção da nação, que ainda é inconclusa, fruto, né, dessa exploração colonial, e que não se consolidou no Império e muito menos na República, né? Qual é o diagnóstico dele? Não há solidariedade social, o povo não compartilha os mesmos interesses, o isolamento que o individualismo moderno impõe se agrava no Brasil devido à falta de qualquer liame social mais sólido. Para o Torres, só uma instância poderia ser capaz de fundar a nação e a nacionalidade, o Estado. Só que o que era o Estado no Brasil? Né? Ele não passava de um órgão de comando de minoria, e aí eu cito Alberto Torres. O Estado é no Brasil um fator de dissolução.
A influência deletéria dos interesses antissociais, criados e alimentados em torno do poder público, desde os municípios até a União sobre a vida brasileira, é um fato cujo alcance não deve ser ainda atingido pelos observadores de nossas coisas públicas. Este regime deve ser substituído por outro, capaz de levar a termo o encargo da geração presente para com o futuro do Brasil. O que acontece com o regime republicano? Piora, né? Destruiu o pouco de organização do império, agravou os males do país, instalou uma federação de caudilhagem e assumiu uma cópia dos Estados Unidos em situação absolutamente diversa. Provocou a captura do Estado pelos interesses de grupos privados que se apropriaram, enfim, do país. Isso seria fruto do excesso do federalismo, que seria o estadualismo, e não do regime em si. Isso é sempre importante, né? Até o fim, Alberto Torres continua acreditando que tanto o regime federal, tanto a federação quanto o presidencialismo seriam mais adequados ao país, só que reformados, né? De acordo com a realidade nacional. Daí o projeto de revisão. Né? Então, não há saudosismo em relação ao império e ele rechaça tanto a forma unitária quanto o parlamentarismo. Né? O federalismo que deveria ser implantado no país, ele tinha que obedecer às necessidades nacionais, não apenas se mirar no modelo norte-americano. Né? Ele é uma das primeiras críticas que eu vi a essa perspectiva federalista, né? A partir do Estado e a partir da União, que aparece mostrando como a história dos Estados Unidos é diferente da história brasileira e o federalismo tem um outro caráter. Né? Então, o que ele vai falar é que o modelo da gente é estadualista. Né? A relação entre a União e Estados, então, foi objeto da revisão constitucional e ele vai se deter no artigo 6º da Constituição de 91, que é justamente aquele que diz respeito às possibilidades de intervenção no governo federal nos estados. Eu vou pular um pouco essa parte, o Ayrton já comentou. Né? Basicamente, são 11 regulamentações que são adicionadas aos 4 itens originais da Constituição de 91, detalhando e ampliando a intervenção no governo federal, mas não eliminando a autonomia dos estados. Né? Também a parte dos impostos seria mexida, então o governo central agora teria controle, segundo ele, dos impostos sobre importação e exportação e a instituição de bancos emissores. Né? Lembrando que, pela Constituição de 91, o imposto sobre exportação caberia aos estados. Né? Então, ele está colocando isso na mão da União, um processo maior de centralização. Quanto ao regime presidencialista, esse deveria ser mantido, né? Porque ele permitia ao executivo mais força, que seria necessária aos novos tempos. Ao mesmo tempo, o governo forte não é despotismo. Né? A tendência do executivo usurpar, né, o poder legislativo foi levada em conta. Para que isso não ocorresse, era necessário operar mais uma grande modificação no aparato constitucional brasileiro. Era necessário criar um novo poder que tivesse a responsabilidade de harmonizar os interesses dos outros 3 e que preservasse os interesses nacionais mais duradouros. Surge assim, dentro do projeto de revisão, a figura do poder coordenador, que teria a função não menos importante de mediar as relações entre executivo e legislativo, geralmente tensas, né, no regime republicano brasileiro. O poder coordenador é encarado pelo seu autor como sendo uma das inovações mais importantes, se não a principal, deste trabalho, diz ele. E justifica, é instituição nova no direito público, não é, porém, um invento da imaginação como tantas outras. Se lhe perscrutar a natureza íntima, chegar-se à conclusão de que é órgão necessariamente integrante nos países de nossa índole do regime presidencial federativo. Embora Alberto Torres tenha atribuído grande importância ao poder coordenador, ele não foi alvo de atenção nem pelos seus seguidores. Né? De composição bastante complicada, Oliveira Viana, por exemplo, desconfiava da possibilidade de sua aplicação, devido às dificuldades de recrutar membros e tudo mais. O poder coordenador teria a função de regular as relações entre as esferas de poder e seria composto por uma série de organismos, a começar pelo vitalício Conselho Nacional, né? Um conselho de 20 sábios, indicados por um colégio formado pelos membros mais importantes da política nacional. Depois viriam do Conselho das Províncias, municípios, distritos e quarteirões. Então, na verdade, o poder coordenador, eu não vou entrar muito na questão, mas ele tinha um super aparato que me lembra um pouco a história do Visconde do Uruguai, né? Do Estado pequeno, do Estado com cabeção e bracinhos pequenininhos. A impressão que dá é que o projeto do Alberto Torres do Poder Coordenador era justamente criar capilaridade, né? Era criar um órgão central, que seria o Conselho, e a partir daí você cria, né, cargos que estão vinculados ao Conselho até o nível distrital.
onde agiriam, distrital não, até o nível do quarteirão, né? Onde agiriam, então, como se fossem assistentes sociais e tudo mais. Então, era uma forma de você criar essa capilaridade, né? Dado que o diagnóstico é justamente de falta de ação estatal, né, de necessidade de organização da sociedade pelo Estado. Então, o objetivo do Alberto Torres, né, com a instituição do poder coordenador era substituir o critério meramente político pelo de capacidade, né, de especialização e tudo mais. E com isso haveria, né, com esse órgão vitalício, com o Conselho dos Melhores, né, isso tornaria o espírito faccioso mais distanciado do centro da atividade nacional. De certa maneira, o poder coordenador poderia contribuir, segundo ele, para a melhoria da democracia, já que, vou citar, as democracias são regimes instáveis, formados por eleição. Os governos democráticos tendem a reproduzir os impulsos, preferências, simpatias e preconceitos do momento. Então, se o seu projeto de instituir o quarto poder não foi lembrado com entusiasmo, o mesmo não pode se dizer das outras ideias embutidas aqui na crítica à democracia pura, vamos dizer assim. Representação classista e um processo eleitoral que não se baseasse apenas no sufrágio universal. Esses dois aspectos Oliveira Viana enfatizou, principalmente em problemas de política objetiva, e, de certa maneira, ele forçou a identificação, né, esquecendo algumas coisas, como a não condenação pura e simples do sufrágio universal, né, por parte do Torres. Então, ao lado da representação classista, seria mantida uma representação política, né? Na Câmara dos Deputados, você teria uma eleição que usaria o critério distrital para parte dos membros, proporcional federal para outra parte, proporcional estadual para outra parte. Onde entraria a representação classista? No Senado. A maior parte do Senado, aí sim, viria de uma representação classista, que serviria para corrigir, segundo ele, um vício que não era só do Brasil, mas que aqui se tornava muito grave. Os parlamentos, eles eram meramente políticos e não contavam com a presença de um grande número de profissionais liberais. Contavam, na verdade, com um grande número de profissionais liberais, funcionários públicos e militares, e isso não retratava a sociedade. Então, a representação classista viria corrigir o retrato, vamos dizer assim, da sociedade. A existência do sufrágio universal teria que ser repensada, né? Essa prática é importante, ele continua defendendo, para expressar a vontade, os anseios do povo, mas não deveria ser utilizada como método único para imprimir direção aos governos. Por quê? Porque a direção dos governos não é função do povo, mas de uma elite capacitada para enxergar os problemas nacionais e imprimir a direção correta ao país. Governo é função dos capazes. Governo do povo pelo povo é ficção, né? Então, você teria que ter um governo do povo para o povo. Ora, esse aspecto elitista, vamos dizer, elitismo evidente, vai ser incensado por alguns seguidores, principalmente pelo Oliveira Viana, que solta no meio da sua análise sobre Alberto Torres, no Instituições, que a reverência à democracia não está nas preocupações de nosso grande pensador, né? Então, a despeito desse elitismo evidente... Gente, quanto tempo tem? 10? Ah, está ótimo, obrigada. A despeito desse elitismo evidente das críticas à democracia, estas se dão em relação ao que haveria de formalismo, de artificialismo no sistema no Brasil, não em relação ao que a gente chamaria da democracia liberal enquanto um regime privilegiado da defesa de direitos do indivíduo, por exemplo, né? Penso que a base liberal do pensamento dele acaba se mantendo e pode ser detectada no seu projeto de revisão constitucional, onde, além da manutenção do mecanismo do sufrágio universal, a gente encontra a defesa do habeas corpus, da liberdade e da igualdade dos indivíduos perante a lei, do direito à propriedade, da liberdade de imprensa, liberdade política, além da proposta da criação do mandato de garantia, já citado também pelo Ayrton, que seria destinado a fazer consagrar, respeitar, manter ou restaurar preventivamente os direitos individuais ou coletivos, públicos ou privados, lesados por atos do poder público ou de particulares, para os quais não haja outro recurso especial, né? Então, a existência da separação dos poderes, garantias de funcionamento do judiciário independente, controle do executivo, todos esses aspectos, eles não precisam ser encarados como favoráveis à democracia, já que há uma certa demofobia, claramente, no todo, mas elas não são contrárias ao ideário liberal, pelo contrário, né? Eles vão ao encontro do ideário liberal. Então, talvez seja justamente esse componente elitista do pensamento do Torres que mais aproxime ele do modelo autoritário dos seus seguidores, como Oliveira Viana, né? Independentemente da defesa dos mecanismos liberais,
é notória a sua descrença na possibilidade de um governo popular, né? Apenas uma elite bem preparada poderia gerir a coisa pública sem interferências particularistas e facciosas. Elite essa que deveria ser educada e formada para isso, conhecendo a realidade brasileira. Então, um exemplo dessa preocupação é uma proposta que ele faz no projeto de Constituição, um tanto ingênuo até, né? Da exigência para o candidato de uma cadeira do Congresso Nacional da apresentação de um programa contendo um estudo sobre os problemas nacionais e as providências que o candidato julgar necessárias à sua solução, né? Então, para você ser candidato ao parlamento, você teria que ter então, o cara tem que apresentar um estudo e propor, né, o diagnóstico, o prognóstico, a sua solução, né, e tudo mais. Então, ao lado dessa providência, seria criado também no seu projeto de revisão o Instituto de Estudos dos Problemas Nacionais, órgão vinculado ao governo, que deveria ter a função de fazer um estudo dos problemas práticos da terra, da nacionalidade, dos seus habitantes, da sociedade. O Instituto seria o embrião de uma universidade do Brasil, né, onde as elites seriam instruídas e dirigiriam a educação de todo o povo. Isso se materializou no ISEB, né, criado pelo ministro da Educação, Café Filho Cândido Mota Filho, que foi membro da Sociedade de Amigos de Alberto Torres, né. Essa elite formada dentro de uma orientação realista e objetiva, que pensasse nos problemas nacionais, não mais sob a ótica partidária, necessariamente míope, facciosa, seria a solução do país, né. A sua crítica aos partidos, mais uma vez, encontra raiz na sua atuação como presidente do Estado. Só que essa crítica não o impediu de criar um partido para controlar a Alerj quando ele exerceu o governo. Então, também não é tão assim, né? Vou buscar agora sintetizar, então, os argumentos aqui apresentados e encaminhar para o final, né? Acredito que as ideias do Alberto Torres, elas podem ser vistas, em parte, como fruto de uma chamada desilusão republicana, né? Eu acho que o Torres assume uma visão que se autorretratava como realista frente ao formalismo de outros. No entanto, o realismo, mesmo autoproclamado, não resiste a uma mirada mais atenta. Um exemplo disso, para mim, é a defesa firme da vocação agrícola do país pelo Alberto Torres. Este foi menos capaz de perceber as transformações operadas na sociedade e na economia nacionais do que o idealista Rui, visto por Oliveira Viana como um grande contraponto a Torres, né? Então, essa reafirmação da vocação agrícola do país, fundada num grande estudo da realidade, não me parece ser exatamente, né, uma coisa muito, né, um estudo da realidade fluminense, né? Este que é o problema, essa coisa mais centrada. Para Alberto Torres, o que existia era um divórcio da sociedade e da política. Esse era o fato mais saliente, ele fala, do estado atual da civilização. Para superá-lo, seria necessária a construção de um Estado mediador, regulador de interesses e conflitos, Estado colmeia, como disse o Adalberto Marçom. Estado cuja construção não poderia ser delegada a nenhuma classe ou setor específico, mas uma elite esclarecida, como já foi dito. Sem esta solução, o que restaria seria a desorganização a que o país estava sujeito, o caos provocado pela política facciosa, vou citar. A política é de alto a baixo, um mecanismo alheio à sociedade, perturbador de sua ordem, contrário a seu progresso. Governos, partidos e políticos sucedem-se e alternam-se, levantando e combatendo desordens, criando e destruindo coisas inúteis e embaraçosas. Os governantes chegaram à situação de perder de vista os fatos e os homens, envolvidos entre agitações e enredos pessoais. O chamamento que ele fez à ação foi ouvido pelos discípulos nas décadas subsequentes, né? Claro, o maior discípulo foi Oliveira Viana, ícone, de certa maneira, de um pensamento autoritário. E foi assim, pelo Viana, que o Torres passou a ser mais conhecido, a ponto de se tornar precursor, né? A questão é que, ao tratar Torres como precursor, o que se enxerga nele é o germe daquilo que encontramos em Oliveira Viana. É como se suas ideias estivessem colocadas ali e encontrassem uma formulação mais aprimorada em Oliveira Viana. Assim, sua proposta constitucional, que em parte foi incorporada em 1934, com a representação classista, seria necessariamente rotulada como autoritária, já que se aproximaria da defesa dos órgãos classistas de regimes fascistas, sendo contraposta à ideia do sufrágio universal e à representação política propriamente dita. Só que não era isso que estava ali, né? A representação classista, na proposta defendida na Organização Nacional, não substitui o sufrágio universal. Em 1934 também não, né? Mas seria um corretivo.
né, as assembleias políticas. A questão do poder coordenador, que era tão cara a Torres, é emblemática. Oliveira Viana não atenta a ela, dizendo que o arranjo é confuso e inexequível. Ora, a maioria dos autores que retoma Torres reproduz essa crítica e também não atenta para a questão. A crítica pode estar até correta, mas não se atenta para a questão e para a importância que esse poder coordenador teria, né, nas ideias do Torres. A aproximação entre os dois, para mim, se dá muito mais em relação à chamada metodologia objetiva, né, ao realismo como forma de apreensão do mundo, em outras palavras, no diagnóstico do Brasil. Isto parece ter sido solidamente incorporado pelo discípulo, mas não as soluções. Torres nos parece mais próximos de posturas dos liberais desencantados do que de autoritários à la Oliveira Viana. As críticas empreendidas por ele não diferem em substância das críticas de muitos republicanos liberais, como falei no período, inclusive de Rui Barbosa. A defesa da centralização de um Estado forte era a tônica do período, não sendo privilégio de autoritários ou conservadores. Basta lembrarmos Rui e Quintino. Ao lermos Torres imerso em seu próprio tempo, não no tempo dos seguidores, emergem aspectos até certo ponto negligenciados por alguns analistas. Seus diagnósticos foram mais lindos que suas soluções. Estas não fogem totalmente ao ideário liberal da época, a despeito de incorporarem aspectos conservadores e até autoritários. Acredito que, para se compreender tanto Alberto Torres como muitos de sua geração, é fundamental a noção de desencanto republicano. A falência do modelo liberal oligárquico e as contradições que tal modelo encerrava em si mesmo geraram uma série de críticas que incorporavam muitas vezes argumentos de tradições diferenciadas e que foram lidas também dentro de chaves de interpretações distintas. É assim que podemos encontrar tanto Oliveira Viana quanto Guerreiro Ramos e os nacionalistas dos anos 50 reivindicando a filiação a Torres. Seus apelos foram atendidos pelas gerações seguintes, que interpretaram o pai de maneira diferenciada, cada um buscando se tornar o legítimo herdeiro. Outros chegaram depois e tomaram o pensamento de um herdeiro como se fosse do pai. Por isso voltamos a Torres, não para negar sua influência sobre toda uma geração e sobre Oliveira Viana, mas para recuperá-lo como um pensador seminal do Brasil do século XX, não mero precursor. Obrigada. Professor Christian Lynch. Muito obrigado, professora. Professor Christian Lynch, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou muito contente de estar aqui vendo essa sala cheia e cheia de amigos, né? O que justifica uma mesa como essa? Uma segunda jornada do pensamento político brasileiro. 100 anos da morte de Alberto Torres, né? A gente não usa, a gente está aqui celebrando, oh, que bom, morreu! Entendeu? Na verdade é para tentar lembrar o lugar do Alberto Torres no pensamento político brasileiro, mas o pensamento político brasileiro não só é entendido como disciplina acadêmica, tá? Eu, pessoalmente, acho que do ponto de vista da influência ideológica, da forma como a obra se espalha, se expande e influencia a forma de pensar o Brasil, o século XX, se a gente imaginar que o século XX começa em 18, sei lá, termina em 90, 80, por ali, pelo menos até 1980, os dois principais autores do pensamento político brasileiro são Rui Barbosa e Alberto Torres. De um lado você tem um tipo de liberalismo, uma concepção de Brasil, que é essa que está aí bem ou mal na rua, até hoje, aí, essa coisa de judiciarismo, república, liberalismo, sociedade civil ativa, vamos para a rua, etc. e tal. O Brasil tem uma interpretação à esquerda disso também. E você tem outra interpretação que é nacionalista. E o pai do nacionalismo brasileiro do século XX é Alberto Torres. Né? Eu acho até, inclusive, que o problema de esses dois autores são muito complicados de estudar exatamente porque eles foram tão importantes e eles tiveram tantas camadas de interpretações e recepções um em cima do outro, que fica difícil, como apareceu aqui na fala da Fernanda e na fala do Ayrton, a gente conseguir chegar no autor, a gente tem que passar por uma porção de camadas que mais, às vezes, atrapalha do que ajuda a entender o autor. Né? Porque você tem uma recepção de Alberto Torres quando ele morre em 17, você tem outra na década de 20, 30, você tem outra depois da Segunda Guerra Mundial, você tem outra na década de, digamos assim, da década de 70. Algumas são favoráveis, outras são menos. Tá? E o autor foi lido por todo mundo, foi meio que incorporado por todo mundo na década de 30. Foi incorporado, inclusive, por quem não era nacionalista e tinha que fingir que era. Tipo uma nota de Delpíquia. Tá? Quer dizer, isso já torna tudo complicado. Também tem um problema de analisar, quer dizer, em que tem sucessivas reinterpretações, quer dizer, recepções, então, até chegar nas interpretações acadêmicas, que também tem o seu componente de complicação. Tem outro elemento de complicação também.
que eu achava engraçado, né? Quando eu comecei a estudar Alberto Torres, né, aqui no Rio, a gente leu o texto do Vanderlei, lá, autoritarismo instrumental e tal, pereré. A gente tem uma certa visão do que é Alberto Torres e outros autores. E aí, quando eu me doutorei, né, eu encontrei minha turma, Bernardo, Gabriela, Fernando e tal, o Gildo tinha soltado o texto do Linhagens, do pensamento político brasileiro, e ali uma das coisas que me chocava é que a visão do Oliveira Viana, do Alberto Torres, era negativa. Era visto como um conservador, conservadores. E eu não entendia isso. Hoje eu entendo por quê. Porque os autores também são diferentemente recepcionados, no caso do Brasil, de cidade para cidade. Os caras que leram Alberto Torres no Rio não foram os mesmos caras que leram em São Paulo. Tá? E no Rio, a interpretação de Alberto Torres e Oliveira Viana é um nacionalismo que foi caindo para a esquerda. E o Alberto Torres, não dá para dizer se ele é conservador ou progressista a priori. Né? Eu, pessoalmente, as pessoas me conhecem sabem que eu penso desse autor. Ele é tributado a uma tradição que remonta, na verdade, ao ideário de absolutismo, de reformismo ilustrado, do final do século XVIII, que não é absolutismo puro e simples, tem uma ideia de poder forte para reformar uma sociedade atrasada e decaída, mas ele está contido juridicamente. Reconhece direitos e tal. Né? É uma espécie de autocracia limitada. Você poder fazer o arquétipo do arquétipo do arquétipo. Tá? Então, isso não é o conservadorismo clássico, né? Porque ele quer mudar a sociedade. Se isso quer mudar a sociedade, como é que isso é conservador? Então, tem um elemento complicador aí. Então, eu aproximo, quando você lê Alberto Torres, você vê autores que lembram muito ele. José Bonifácio, que quer tratorar o Estado, né? O Estado pode tudo, o Estado o cidadão é uma folha em branco, depende do que o Estado imprime nele, não existe cultura. Né? Aí a Fernanda tem razão, o Oliveira Viana é diferente, o Oliveira Viana tem cultura, mas também não é só cultura, tipo Gilberto Freire. Né? A gente pensa no cara feito esse, pensa um pouco como o show do Uruguai também, essa coisa da burocracia. Né? Aí ele tem essa tradição meio que morre e ela reaparece com Alberto Torres. Né? Agora, então o que acontece? Quando o Alberto Torres começa a ser lido no Rio, ele vai sendo lido na tradição depois do Eusébio, ele vai caindo para a esquerda. Ele vai ser, para entender a recepção de Alberto Torres no Rio, você tem que ler Virgínio de Santa Rosa, o sentido do tenentismo. Tá? E isso vai dar comunismo até. Isso dá até no Werner Sodré. Tá? Você tem Alberto Torres lá dentro, lá atrás, mas com algumas pessoas no meio do caminho, mas tem. Tá? Isso vai dar em Guerreiro Ramos, isso vai dar na tradição de esquerda. Em São Paulo, e de massa, né? Mas em São Paulo isso não foi lido de outra maneira também. Nesse curso que a gente deu agora, que eu dei esse semestre passado, a gente foi, assim, merece vale a pena fazer um artigo sobre recepção de Oliveira Viana nas duas cidades. A gente foi ver Oliveira Viana e Alberto Torres em Cândido Mota Filho, em Menotti Del Pique, o pessoal que era do PRP de São Paulo, que já não gostava de democracia, que era a geração nova do PRP, e já estava meio gostando do antiliberalismo também. Entendeu? E aí você começa a ver como é que eles mobilizam o autor. E o Cândido Mota Filho é mais conservador que o Alberto Torres, nesse livro dele aí, Alberto Torres, o tema da nossa geração, por exemplo. E o Menotti Del Pique nem se fala. É inteiramente instrumental. Tá? Estava comentando na mesa do almoço que esse sujeito consegue inventar um nacionalismo confederativo. O Menotti Del Pique. Ele chega a dizer que a Revolução de 30 veio porque a República Velha era muito centrípeta, era muito centralizadora. Ele propõe um grande nacionalismo em que os estados, sobretudo São Paulo, é quase que independente. Tá? Então eu comecei a entender essas diferenças. Também tem diferenças regionais. Por exemplo, um livro como aquele que como é aquele sujeito que escreve na década de 70, a Sociologia de Oliveira Viana, Souza Queiroz, em São Paulo. Você abre o livro e você fica aterrado, que é a coisa mais reacionária que você pode imaginar. O sujeito é mais reacionário que o Oliveira Viana. Tá? Então também tem essas diferenças. Então, isso que eu estou querendo dizer, você tem várias camadas para conseguir chegar no autor de fato. Né? Então eu acho que isso já justificaria a mesa. Outro ponto que me parece que na mesa é muito importante, que é essa coisa de fazer assim como há 20 anos parece que teve uma mesa para rever a Oliveira Viana, lá 20 anos não, caramba, já foi 25. Em Campinas, meio para rever a Oliveira Viana, né? Porque a Oliveira Viana já tinha o teórico do regime militar, naquela altura, embora ele tivesse morrido 15 anos antes do regime militar e tivesse sido sempre civilista e antimilitarista.
Tá? Eu acho que também está chegando a hora de rever a obra do Alberto Torres, desse ponto de vista. Né? O Alberto Torres não tem culpa de ter sido lido pelo Geisel, pelo Golbery, tá? Ou pelo Plínio Salgado. Ele não foi lido só por esse pessoal, ele foi lido por todo mundo leu. Todo mundo era meio Alberto Torres na década de 30. Tá? E da mesma forma, acho que a crítica já apareceu aqui também, a respeito da classificação, o problema de classificá-lo como autoritário. Né? Os problemas da classificação, os pares classificatórios, a gente tem que sempre lembrar o que é o contrário de autoritário, em primeiro lugar. Segundo, qual é a filiação ideológica de quem está classificando? Quem inventou a classificação na ciência política de que ele era autoritário? Não sabe, porque é o professor Bolívar Lamounier. Ele é liberal. Então, o que é contrário de autoritário? É liberal. E aí o que acontece? Se você não é liberal, você é autoritário. Aí tenta todo mundo lá. Todo mundo. Não interessa se você é de esquerda, de direita, basta não ser liberal que você já é jogado lá. Aliás, basta não ser liberal igual a ele. E aí você já está lá também. Tá? Então, todo mundo é autoritário. E lá aparece esse problema que foi mencionado também antes de mim, que é você inventar um negócio chamado protofascismo, que é o que ele também inventa. Quer dizer, você diz que você identifica o sujeito, o avô, como é que você classifica o ovo pela suposta serpente que 3 ovos depois aquele negócio vai dar. Quer dizer, é um negócio que no fundo é meio idealista hegeliano, né? É um negócio que você acha que já está projetado, é teleológico, já está projetado lá atrás que vai dar naquele negócio. Se você pegar a classificação de alguém que é nacionalista, aí a divisão não é essa. Né? Você vai pegar alguém como o Guerreiro Ramos, né? O Vanderlei, no fundo a divisão é entre nacionalistas e alienados. Seria isso. Aí a classificação é outra. Tá? Ou se você pegar o marxista, é entre progressistas e conservadores ou reacionários. Então depende, na verdade, depende da orientação ideológica de quem classifica. E esse negócio é uma confusão tão grande que eu já peguei várias vezes em bancas, sujeitos que estão escrevendo sobre Alberto Torres de Oliveira Viana, ou sei lá o quê, diante dessa linha, é simpático a essa linha e está trabalhando com a classificação liberal. Aí o sujeito fica desesperado, porque ele fica preso na classificação de autoritário, entendeu? Então, em primeiro lugar, eu acho que é preciso não é jogar fora a classificação de liberal / autoritário, mas entender a limitação dela do contexto ideológico de quem criou essa classificação, e identificar isso. Tá? E aí, como é que a gente chega no Torres? Né? Esse é um problema, porque, como foi dito, tem muitas camadas. Essa classificação do Bolívar foi criada no tempo do regime militar, que foi meio que o começo da morte do nacionalismo, tal como se entendia até então no Brasil. Né? Porque no regime militar você houve quase que uma apropriação, o monopólio do patriotismo e do nacionalismo era dos militares. Então, se você era contra o regime militar, você tendia a ter uma posição não nacionalista. Se fosse liberal, fosse marxista. Tá? Isso explica um pouco a maré vazante que o nacionalismo vai ter na década de 90, sobretudo, também. Entre nós, quer dizer, tem fatores externos, mas também tem fatores internos. Né? É de 68, a grande biografia do Alberto Torres, do Barbosa Lima Sobrinho. Né? Mas isso foi, digamos assim, começou a ter uma espécie de análise negativa do Alberto Torres. E aí eu tenho a impressão que se parou de ler o Alberto Torres de alguma maneira. Tá? Tem assim como na mesma época que se parou de ler Rui Barbosa. Tá? Se vocês pegarem a década de 20, 30, 40, 50, Rui Barbosa é o rei do sebo. Vocês vão no sebo, é cheio de livro de Rui Barbosa. Mas em toda parte, no direito, na política, não sei de um diabo. Bom, Rui Barbosa tem pequenas mortes. Os sociólogos não gostam de Rui Barbosa, baniram ele da ciência social, enfim, é jurista, bacharel, antiquado, o modernismo fez grandes críticas a Rui Barbosa, mas tem outras razões também. O que eu queria perguntar é por que diabos Alberto Torres e Rui Barbosa param de ser lidos na década de 70 e 80? Né? Aconteceu alguma coisa aí, tá? Algumas coisas aconteceram aí. Porque não o desaparecimento dessas linhagens de, sei lá, que eu chamo de liberalismo cosmopolita e nacional estatismo, seja lá o que for. Isso continua aí. Só que em vez de você ler Alberto Torres, você lê Oliveira Viana, você está lendo Celso Furtado. E em vez de você estar lendo Rui Barbosa, você está lendo Sérgio Buarque de Holanda. Aliás, Sérgio Buarque de Holanda não. Um livro de Sérgio Buarque de Holanda. Aliás, uma edição do livro do Sérgio Buarque de Holanda, que não é a primeira. Tá?
que virou uma espécie de paradigma do que era